Boa tarde a todos. Um grande orgulho estar aqui convosco. Vocês são família. Grandes mudanças, transformação digital e melhores práticas são certamente temas que prendem a nossa atenção. Mas se isto acrescentarmos inovação de alto impacto, desafios de gestão ou criatividade e inovação, eu diria que formamos um coquetel explosivo. O nosso convidado, a quanto da sua intervenção, vai abordar as causas das grandes mudanças que impactam as organizações, da transformação digital até à evolução dos mercados, bem como as melhores práticas para construir organizações mais fortes e mais resilientes, que é o que todos nós certamente desejamos. Das muitas citações que eu tive a oportunidade de escutar, destaco uma para a vossa reflexão. A mudança pode criar desconforto, e isso só pode ser favorável se o lado da moeda for a mais valiosa. O nosso convidado é professor universitário na Nova School of Business and Economics há mais de 12 anos. CEO da formação de executivos dessa mesma entidade, CEO da Angola Business School, assim como CEO de várias multinacionais em Portugal, no Reino Unido, na Bélgica, um bocadinho espalhado por todo o lado. E eu acho que devemos beber todos desta inspiração e estamos bem mais preparados para crescer totalmente. Recebo com um forte aplauso o professor Nadim Habib. Alright, boa tarde a todos. Conseguem ver? Alright, o Nelson falou de mudança, eu acho interessante porque eu, como podem ver pelo nome, não sou português. Mas casei com uma portuguesa e fiz 3 portugueses. E pago impostos e não posso votar. Não tem nada. Mas fiz um favor para a minha mulher e li Camões. Não sei se alguém já leu Camões ou só fizeram as cábulas. E Camões falou sobre mudança há 470 anos e disse: todo o mundo é composto por mudança. E é interessante porque desde então parece que o resto do mundo quer fingir que a mudança não existe. Eu acho que, falando da mudança, não há melhor exercício de mudança do que vivemos durante a pandemia, não é? Foi a primeira vez em que todos nós mudamos da mesma forma em todos os sítios. E eu, para mim, 3 lições interessantes sobre a mudança. 4 lições. A primeira lição foi que eu aprendi que eu gosto muito dos meus filhos quando estão na escola. Desde que eles mantêm as escolas abertas, eu aguento tudo. Mas 3 lições em relação a organizações, não é? A primeira é que muitas das alterações que fizemos na nossa forma de trabalhar por causa da pandemia faziam sentido antes da pandemia. Pois a grande questão é porque é que foi preciso uma pandemia para nós fazermos uma coisa que já devíamos ter feito. Eu acho que a resposta é simples. Organizações não gostam de mudança. É uma coisa interessante, dizem agora não, quando isto acalmar, depois do verão, não, agora é o último trimestre. E por isso, tipicamente, o que é que nós fazemos é que, quando organizamos pessoas, começamos a criar resistência à mudança. A segunda lição é muito mais positiva. Acho que todos vivemos isto. Todos vocês mudaram em 2 semanas. Uma coisa fascinante. Pessoas foram para casa, trancaram os putos na casa de banho, ligaram o portátil e mudaram. E porquê? Porque individualmente nós somos muito bons a mudar. Agora, a terceira lição mais estranha, que é quando eu ligava para as pessoas em maio, junho de 2021 e perguntava: olha, como é que tu estás? Agora, repara bem, eu sou um professor universitário, eu não trabalho. Mas ligava a pessoas como vocês que trabalham, não é? E perguntava: olha, como é que vocês estão? A resposta típica é: estou completamente roto, estou em burnout, estou cansado. Eu penso: mas porquê? Vocês não estão no trânsito 2 horas de manhã, não estão no trânsito 2 horas da tarde, trabalham lá do frigorífico. Não deviam estar cansados. Eu acho que tem um pouco a ver com a maneira que nós tratamos a mudança. Nós dizemos às pessoas: olha, vem uma pandemia, muda, mas é temporário. E quando nós dizemos às pessoas para mudarem temporariamente, eles mudam. Mas ficam presos neste mundo temporário, porque eles sabem que um dia vão voltar ao antigo mundo. E por isso, para muita gente, trabalhar durante a pandemia foi como viver em casa de um amigo enquanto faço obras em casa. Estou preso em 2 sítios temporários. Ocupa o dobro do espaço mental. O que é que vai acontecer? Obviamente vou entrar em burnout. E por isso 3 lições sobre mudança. 1. Organizações não gostam de mudança. 2. Mas indivíduos são muito bons a mudar. E 3. Sabemos mudar, bora lá
normalizar aquilo. Porque se acharem que a mudança é temporária, as pessoas vão entrar em burnout. E porquê que eu falo em mudança? Porque, tipicamente, eu em 2019 já sentia que alguma coisa tem de mudar. Vocês têm de pensar, mais uma vez, sou estrangeiro, conheci uma portuguesa e decidi vir a Portugal em 89. Na altura não havia homens de qualidade em Portugal, por isso ela foi lá fora. Parece que o problema persiste, ok? Só ouvir algumas senhoras a rirem mais alto, ok? E por isso eu fui importado. E eu estava em Londres a trabalhar e a minha mulher e meu pai ligou-me e eu disse, pai, vou a Portugal, vou largar o emprego, vou a Portugal. E ele perguntou-me, mas porquê? Tu és louco? Pá, o que é que eles têm? Eu disse, pai, estive a ver os dados do PIB e é claro que aqueles gajos não trabalham. Por isso, eu vou lá descansar. Vou lá descansar porque, olhando para o PIB português, vocês não podem estar a trabalhar, vocês não, o resto do país, vocês obviamente são especiais, mas lá fora, pá, a malta não trabalha. E depois cheguei a Portugal e nunca trabalhei tanto na minha vida. Mas nunca fiz tão pouco. E para mim era uma coisa estranha. Porquê que os portugueses trabalham tanto e produzem tão pouco? É uma coisa que eu reparava que acontecia e piorava ano após ano. Entre 2010 e 2020, a coisa que eu comecei a notar em pessoas como vocês, o vosso recurso mais escasso é tempo. Vocês nunca têm tempo. Não levam mal. Eu ligo para amigos meus e digo, olha, liga-me de volta. Sim, 6 semanas depois. Mas olha lá, 6 semanas, não tive tempo. Mas tu andas a fazer o quê? Uma chamada leva 30 segundos. De facto, o recurso mais escasso não é tempo. Vocês andam constantemente estressados, a correr de um lado para o outro, e-mails, reuniões, chamadas, etc. Há 2 alturas no ano em que vocês juram que vão mudar, não é? Que é agosto. Vocês vão de férias e juram ao marido que este ano não vou trabalhar durante as férias. Ele diz, ainda bem. E depois vocês fogem para casa de banho com o telemóvel porque é um cliente, não vou dizer não, etc. Depois no Natal também vocês juram que vão mudar, não é? Compram um livro sobre gestão de tempo e um saco para o ginásio. E depois em março voltam a vossa vida de stress, ansiedade, etc. E por isso, para mim, era uma coisa muito estranha. E agora começamos a perceber 2 erros que nós cometemos quando estamos com falta de tempo. Pessoas com falta de tempo, tipicamente, baixam a cabeça e despacham o que é que está à sua frente. São incapazes de olhar para o médio e longo prazo. Se eu perguntar a alguém, olha lá, qual é o teu plano há 3 anos? A maioria das pessoas diz, sei lá. Qual é o longo prazo para ti, sexta? Muito longo prazo, carnaval. Nós tipicamente começamos a não levantar a cabeça porque temos tanta coisa para fazer que pensamos, vou despachar coisas e depois penso a longo prazo. Isto é o primeiro erro. Segundo grande erro, pessoas que não têm tempo e não sabem colaborar. Eu já tive em muitas reuniões em que várias pessoas disseram nós temos que colaborar mais porque é melhor para nós, então a gente diz E depois eu volto 6 meses depois, então, vocês são todos mentirosos, não. Mas as pessoas pensam o seguinte, colaboração leva tempo, e por isso o que é que vou fazer? Vou acabar as minhas coisas primeiro e depois colaboro. Problema, nunca acabam as coisas, estão a ver o problema. E pessoas que não conseguem pensar a longo prazo e pessoas que não conseguem colaborar sofrem de ansiedade e stress que gera ainda menos tempo. Isto tem sido o ciclo que nós temos visto nos últimos 10 anos, constantemente. E por isso, se eu aceito que pessoas dizem que tens de trabalhar muito, eu digo não, tens de trabalhar de forma inteligente. Porque os portugueses trabalham demais. Vocês trabalham mais horas, não sei se sabem isso, mas o português em média trabalha mais 500 horas por ano do que um alemão. Se ligarem para uma empresa alemã às 5 da tarde, ninguém atende o telefone, a não ser o estagiário português. Acabaram as coisas. Quando eu pergunto às pessoas porquê que trabalhas tanto, a maioria das pessoas tipicamente respondem 2 coisas. E interessante, isto nós temos visto muito no sul da Europa, quando perguntamos, olha, porquê que vocês trabalham tanto? As pessoas dizem 2 coisas. Ou dizem organização, nós não somos organizados. Ou dizem planeamento, nós temos que planear melhor. Eu concordo com os 2. O único problema que eu tenho é que o que é que vocês normalmente acham que é organização? Para mim não é organização. Para mim a organização é a forma em que vamos trabalhar juntos. Para muita gente do vosso lado, a organização é controle. Vou-vos dar um exemplo. Eu, se estou a perder controle das coisas, eu digo, temos de nos organizar. E eu perco controle sobre as coisas. Exemplo, eu sou casado, minha mulher é portuguesa, e a minha mulher gosta de organizar jantares lá em casa. Eu não tenho nada contra.
Mas sábado passado tivemos jantar, 8 pessoas lá em casa, e ela acorda sábado de manhã, vira-se para mim e diz, amor, porque ela é simpática, diz, amor, vou-te pedir um favor hoje. Hoje não penses, faz tudo que eu mando. Não sei se vocês têm relações semelhantes. Muito bem. E depois para o resto do dia o que é que eu faço? Eu corro para a frente e para trás e agora, compra 20, está bem, vou comprar 20, depois volto, depois faço isto, depois volto. E no final do dia, chegam as pessoas, jantamos e eu estou completamente roto. E ela diz, foi bem organizado, eu não vou nada. Foi bem controlado por ti e destruíste a minha capacidade de trabalho completamente. E por isso às vezes nós confundimos a palavra isso. E o melhor exemplo nacional, que vê-se nas grandes empresas e na função pública, é o que nós chamamos o exercício nacional de estupidez coletiva portuguesa, chama-se a marcação de férias. Não sei se alguém já passou por isso. A lei diz que toda a gente tem que marcar férias até 31 de março. A maioria das pessoas que leram Camões, todo o mundo é composto por mudança, dizem ao chefe, olha, em março eu não sei quando eu quero tirar férias, porque há vários projetos que podem alterar. O chefe diz o quê? Marque, depois muda se for preciso. E por isso 4 milhões de portugueses andam a levar férias todos os anos. E eu não percebo porquê. Eu estive com o vosso primeiro-ministro e perguntei-lhe, não, você recebe um SMS à meia-noite, 31 de março, a dizer, já está, o país está organizado. Eu não, então, porquê que não deixa as pessoas marcar férias quando quiserem? E começamos a perceber que a organização não é necessariamente controle. Nós não organizamos férias, nós controlamos férias. Nós temos medo que um gajo vai de férias e nunca mais aparece. Pois contamos os dias. Quando 85% dos portugueses dizem que trabalham durante as férias, pois nem conseguem tirar os dias que têm. E por isso, quando eu organizo com base em controle, isto é muito importante para pessoas que estão a construir uma organização, o problema é que eu crio enorme rigidez na minha estrutura. E isto destrói uma coisa importante para mim. Vamos falar de planeamento. Quem aqui faz listas de coisas para fazer? Ok? Quem completa sempre a lista? Legal. Vocês são péssimos profissionais. E quando eu pergunto às pessoas porquê que não completas a tua lista, eles dizem, epá, ela cresce. Uma coisa estranha, eu comecei segunda com 6 coisas e acabo sexta-feira com 14 coisas, chego a casa completamente rota, o meu marido pergunta, fizeste muito? Sim. O que é que fizeste? Nada. Porquê que a vossa lista cresce? É simples. Vocês começam no domingo à noite e dizem, olha, vou fazer estas coisas esta semana. Por isso, segunda de manhã vou dedicar a isto, quarta à tarde vou dedicar a isto, quinta vou fazer isto, sexta vou fazer isto, sexta de manhã vou deixar livre para pensar. E o que é que acontece? Vocês entram segunda de manhã, recebem uma chamada que não estavam à espera. São chamados para uma reunião que não estava à espera, recebem um e-mail que não estava à espera, um pedido de informação que não estava à espera e de repente é sexta-feira. Sim ou não? E isto acontece quantas vezes por semana? Todos os dias. Chamam-se surpresas. E quantas semanas por ano? Vocês vivem um estado permanente de surpresa, já repararam? E por isso 10% de vocês já desistiram de planear. Que se lixe. Não é? E os outros andam a comprar ferramentas especiais, por isso eu tenho uma lista especial a longo prazo, tenho uma lista no Outlook, tenho não sei o quê, tenho uma coisa no iPhone, tenho post-its no frigorífico. Existem. A realidade é que vocês não conseguem planear, porque quando nós organizamos pessoas com base em rigidez, qualquer mudança gera uma surpresa que destrói o plano de alguém. E por isso, a vossa lista não é uma lista de coisas para fazer. A vossa lista hoje é uma lista de coisas para eu não me esquecer. Vocês já não estão aflitos, estão a escrever no papelinho as coisas. E um dia vão escrever, buscar miúdos na escola. Vocês têm medo de esquecerem-se que têm filhos. Agora, por isso, sim senhora, nós precisamos falar de organizações. E normalmente eu digo aos meus alunos, uma empresa é uma organização. Mas uma empresa lida com as coisas práticas do negócio. Vendas, produtos, etc. Uma organização é a nossa capacidade de construir o potencial, de entregar o potencial do negócio. Quantos de nós não temos ambições de negócios, vemos o negócio, mas não temos a organização capaz de o entregar? E por isso sim, nós temos 2 papéis na vida. Nós temos que construir a organização, nós temos que construir o negócio, mas mais importante é que temos que construir a organização. Falei muito em mudança. E uma das coisas que nós vimos a mudar muito na minha ciência, eu estudo gestão, é que nós há 20 ou 30 anos chamamos pessoas gestores ou managers e hoje chamamos as pessoas líderes, já repararam? Hoje em dia toda a gente é um líder. E quando eu pergunto às pessoas qual a diferença entre um gestor e um líder, tipicamente dizem gestor, mau, líder inspiracional.
Coisas dessas. Eu tenho alunos de 22 anos que acham que vão trabalhar para empresas com líderes que vão os inspirar todos os dias para mudar o mundo. Eu tento dizer, oh puto, calma. Vais receber um salário e vais ter de trabalhar, mas não vai ser tão inspiracional. Ok? Qual a diferença entre um gestor e um líder? Muita diferença. Mas não são pessoas nem cargos, são competências. Eu preciso de competências de gestão para lidar com complexidade. É complexo fazer coisas. É complexo vender uma casa, marcar uma escritura, assegurar que tudo está a ser feito e bem feito, etc, etc. Eu preciso destas competências de gestão. Eu preciso de competências de liderança para lidar com mudança. Líderes ajudam organizações a mudar. E por isso que eles têm a inspirar. Porque a mudança é dolorosa, ninguém quer. E por isso eu tenho de inspirar as pessoas para esta mudança. E porquê que eu digo isso? Porque hoje em dia, gerir e liderar, vocês, provavelmente têm o trabalho mais duro do mundo. Quando eu tenho de explicar aos meus alunos o que é gerir e liderar hoje, eu tenho de explicar o que é que um líder sente. Eu digo, olha, uma empresa hoje, para sobreviver, tem de agradar a 3 grupos de interesse. Primeiro, os acionistas. Okay? Os acionistas podem ser vocês são próprios acionistas, ou podem ser outros. Eu tenho de agradar ao acionista, porque se eu tiver um acionista infeliz, o negócio não funciona. Eu tenho de agradar aos meus colaboradores, pessoas que trabalham comigo, que se eles não estão felizes, também não funcionam. E finalmente eu tenho de assegurar que os meus clientes são felizes. Sei que os clientes felizes vão ter problemas. Então, o que é que os acionistas querem? Pergunta fácil. Retorno, quinto, dólares, mesma coisa. Querem dinheiro. Concordam? E eles têm todo o direito a exigir retorno. Porque eles investem o seu tempo e têm direito a exigir retorno. Mas o que é que nós esquecemos de dizer às pessoas é que a maioria dos acionistas não só quer retorno, mas quer retorno com alguma previsibilidade. Não, diz, olha, o que é que vou ter como lucro no ano que vem? Porquê? Porque se sou eu lá em casa, a minha mulher vai me perguntar, achas que para o ano podemos comprar aquela casa? Sei lá. Mas vou tentar fazer uma previsão. E por isso, tipicamente, nós esquecemos que o acionista quer dinheiro, mas com previsibilidade. E o que é que acontece no meio do ano? Eu ligo para o acionista e digo, olha, eu sei que eu prometi te entregar os resultados, mas o mundo mudou. O que é que ele vai dizer? Vai dizer, podes mudar o orçamento? Ele diz, mas espera aí, Nadine, tu és líder, não? Sim. E líderes lidam com mudança? Sim. Então, se não fores líder, avisa, eu arranjo outro, está bem? A realidade, isto é a pressão que todos vivemos. O que é que os colaboradores querem? Dinheiro, sim. Pessoas, salário emocional, 30, é dinheiro. E pessoas dizem, mas Nadine, o dinheiro não traz felicidade. Eu digo, sim, mas falta de dinheiro traz infelicidade. Não sei se concordam. Os colaboradores querem dinheiro. Mas além de dinheiro, querem previsibilidade de carreira. Querem saber como é que vai ser a minha carreira nos próximos 5 anos. O que é muito interessante é que quando eu dou previsibilidade, as pessoas até aceitam menos dinheiro. Isto é a grande mudança dos nossos pais para nós. Os nossos pais queremos estabilidade. Nós queremos previsibilidade. Eu quero saber como é que vou evoluir nos próximos 5 anos. E se eu conseguir evoluir, esquece dinheiro hoje porque vou ganhar mais no futuro. E depois, finalmente, o que é que os clientes querem? Dinheiro. O vendedor quer mais, o comprador quer pagar menos. E todos querem o quê? Previsibilidade. Se me prometeres que vou vender a casa a este preço, é melhor entregar este dinheiro. E por isso, tipicamente, independentemente da vossa profissão, da vossa empresa, do negócio em que vocês estão, vocês têm que fazer 2 coisas. Vocês têm de gerar rentabilidade e vocês têm de ganhar e garantir previsibilidade a toda a gente. E vocês estão lá no meio. Vocês têm de entregar dinheiro e previsibilidade. Isto é fácil? Não, é a coisa mais dura do mundo. E porquê, quando eu tento explicar isto aos meus alunos, o que é que um líder sente aqui dentro, o que é que vocês sentem no vosso dia-a-dia, eu conto sempre a mesma história. Imagina que tens um filho, ele cai, bate com a cabeça, vai ao hospital, o médico diz, olha, em princípio vai correr bem, mas pode ser necessário uma cirurgia ao crânio amanhã. Por isso vou internar o seu filho hoje à noite. Quando vocês deitam o vosso filho na cama hospitalar, ele olha para os vossos olhos e pergunta, mãe, pai, achas que vou ficar bem? E vocês dizem, se não sabem a resposta, é melhor não ter filhos, está bem? É sempre assim, ok? E ele dorme lindamente porque vocês deram previsibilidade. Como é que vocês dormem? Bem-vindo à liderança. É isso que nós sentimos. Vocês entram segunda de manhã, vocês precisam ganhar o dinheiro suficiente para a próxima etapa da vossa vida e a economia começa a entrar em espiral.
Vocês passam um corredor e duas pessoas que trabalham connosco dizem: achas que é possível para eu fazer estas coisas? Vocês pensam: depende. Mas não posso dizer isso, senão eles vão perder a credibilidade. E 3 clientes ligam a dizer: não preciso baixar o preço, pois não? E vocês dizem: não, vamos conseguir. E vocês sentam na vossa cadeira e pensam: o que é que eu ando a fazer? Welcome to life. É isso que é liderança e por isso que nós precisamos de resiliência para ser líderes, porque líderes lidam com mudança. Todos os dias. É isso que eles fazem melhor. Agora, porquê que precisamos falar destas coisas? Porque o mundo está a mudar, Camões o disse, mas na minha área e na vossa área há muito mais mudança. O vosso negócio é novo, é uma mudança sobre o antigo modelo. Estamos sempre a ver esta mudança acontecer. E para mim, 3 dimensões de mudança são muito importantes para nós analisarmos. A primeira é na forma em que ganhamos dinheiro. Se eu perguntar a alguém: olha, como é que tu melhoras a tua rentabilidade? As pessoas dizem sempre a mesma coisa. Dizem: é fácil. Subir vendas ou baixar custos. Eu sei isso. Mas qual é o vosso recurso mais escasso? Lembram-se? Tempo. Vocês têm 8 horas por dia, 227 dias por ano, that's it. Não há mais. Se vocês falharem 30 dias, eles não voltam. E por isso, tempo. E quando eu junto receita e custo e tempo, eu tenho outra palavra para isso, que é produtividade. Produtividade é quanto é que estou a produzir por hora, a dividir por quanto é que eu custo por hora. E para mostrar que as pessoas não pensam em produtividade, vou-vos apresentar a minha sogra. A minha sogra, eu casei com uma portuguesa, por isso eu tenho direito a uma sogra portuguesa, muito simpática e muito poupadinha. A minha sogra acha que é poupadinha. E depois ela diz: Nadine, eu sou frugal, sabes, 25 de Abril, é preciso poupar dinheiro. E por isso, quando eu vou ao café com ela e bebemos café, ela não põe açúcar no café, mas pega no pacote de açúcar e põe na mala. Para o bolo. E ela tem uma tigela lá em casa cheia de pacotes de açúcar. E ela diz: estás a ver, sou poupadinha. E eu digo: não. E eu penso: ela está a ser estúpida. Vou passar a explicar. Eu pego em 2 filhos meus, quando eram pequenos, digo: olha, vão abrir os pacotes de açúcar até encherem 1 quilo. Cada pacote tem entre 1 e 3 gramas de açúcar. Os meus filhos levam 45 minutos a encher 1 quilo de açúcar. Quanto é que custa 1 quilo de açúcar? Vocês vivem em Portugal ou não? Ok, 1 euro. Por isso, os meus filhos trabalhavam 1 hora, 2 filhos, e ganharam 1,20 €. Dá o quê? 60 cêntimos cada por hora. Enquanto que a minha sogra paga outra senhora 10 € por hora em engomar. Poupadinho em engomar roupa e comprar açúcar. E às vezes eu sinto que nós, quando olhamos para o nosso dia, andamos a trabalhar com açúcar o dia todo, em vez de pensar na nossa produtividade. O que é que estou a fazer com cada hora? Onde é que estou a desperdiçar as minhas horas? E há muitos negócios que sofrem com isso. Não é? Eu viajo muito e por isso fico muito em hotéis. Pá, eu fico louco com a hotelaria. Eu nunca vi um negócio mais estúpido da minha vida, não levo a mão. Mas pá, honestamente, a hotelaria nunca consegue arranjar pessoas quando está cheio. Já repararam? Quando estão cheios dizem: não arranjamos pessoas. E quando arranjam pessoas estão vazios. Porquê? Porque eles não pensam em produtividade. Eu vou ao hotel e eles têm uma coisa chamada check-in. Check-in que eu posso fazer no avião da TAP, no meu telemóvel. Mas no hotel em Praga de 5 estrelas eu tenho que fazer fila atrás de 40 senhoras suecas que levam 50 minutos para fazer check-in. Eu estou a esfaquear-as nas costas porque, claro, quero o meu quarto, por amor de Deus. Outra, check-out. Não sei se alguém já fez grande excitação. Vou acordar mais cedo para ir pagar o meu dinheiro. Mas a pessoa que mais demonstra o problema de produtividade na hotelaria portuguesa é a pessoa do pequeno almoço. Ultra simpática, mas cuja função parece ser dizer: quarto, faz-me tempo num papelinho. Really? Há 2 semanas estive num hotel em Southampton, sul da Inglaterra. 2 dias antes de lá chegar, mandaram um e-mail: queres fazer check-in online? Sim, senhora. Ao fazer check-in online, perguntaram: queres reservar já o teu jantar? Eu: sim, senhora. Emenda aparece, marquei o jantar. Em vez de pagar 80 € que eram por noite naquele hotel, gastei mais 27 € no jantar. No dia seguinte, quando chego ao hotel, eu tinha um código no e-mail, meti o código numa máquina, sai a chave. Eu estava no meu quarto em 3 minutos. No dia seguinte recebe um SMS do hotel a dizer: queres fazer check-out mais tarde? Eu: sim, senhora. Podemos vender mais 4 horas a 6 € por hora. Eu: sim, senhora. E comprei mais.
e gastei mais 24 euros. No total, em vez de gastar 80 euros, gastei 107 euros no mesmo hotel. E, by the way, este hotel tem menos 75% de pessoas a trabalhar lá do que os outros hotéis e paga a cada pessoa mais 50%. Isto é produtividade. É isso que nós temos que pensar quando construímos o nosso negócio, quando gerimos as nossas pessoas. Nós não estamos a pagar pessoas para trabalhar connosco, nós estamos a alugar horas. E a nossa função é assegurar que estas pessoas trazem o máximo possível com as horas que eles têm, porque é assim que nós geramos enorme produtividade. Agora, se isto é a primeira mudança, esta mudança muda o meu chip. Porque se repararem bem, isto quer dizer que no hotel, o seu ativo principal não era o quarto. O ativo principal daquele hotel é o cliente. Se eu tiver o cliente certo, com a relação certa, eu posso vender muito mais coisas. Porquê que eu digo isto? Porque a segunda grande mudança que nós sentimos é que os nossos mercados estão a mudar. E porque Portugal, Europa, são mercados muito maduros. Não sei se alguém aqui lembra-se quando abriu o primeiro McDonald's em Portugal. Uma pessoa. O resto diz, o meu avô falou nisso. Ok, vamos fingir que vocês todos têm menos de 20 anos. O primeiro McDonald's abriu em 91, ok? Cascais Shopping, depois em Lisboa. E se alguém tivesse metido na fila McDonald's em 1991, havia sempre 300 pessoas na fila. E se eu tivesse pedido, olha, queria um hambúrguer sem ketchup, a senhora olhava para mim e dizia, não queres ketchup, tira tu. Agora sabe o caminho. Porque havia muito mais procura do que oferta. Depois o que acontece? Entram novos players do mercado, Burger King, Pizza Hut, etc, etc. A concorrência aperta, o cliente começa a aprender sobre o negócio e lentamente o cliente ganha poder nesta relação. E hoje, se eu entrar no McDonald's e dizer que quero um cheeseburger sem ketchup, ela diz, sim senhor, o que é que não se sente? Eu levo a mesa. Isto é a nova realidade hoje. Não sei se alguém aqui já recebeu uma chamada do seu banco a vender produtos. Como é que vocês tratam as pessoas? Com enorme simpatia, não é? Eles dizem, é oportuno falarmos agora? Não! Quando é que posso voltar a ligar? Nunca! Vocês simpáticos. Voltam para os anos 70. O banco liga para falar com o vosso pai, a mãe grita lá em casa, shh, é o senhor do banco. O mundo mudou. O cliente ganhou enorme poder. E é interessante ver isto acontecer em todo lado, porque a minha filha mais nova tem 15 anos, deixou aqui o telemóvel, partiu o telemóvel, fomos a Vorten para reparar. E na Vorten tem uma coisa a dizer, Vorten reparamos na hora. Por isso eu entrego o telemóvel, ela comigo, eu pago, e o senhor diz, olha, isto só amanhã de manhã. E o cota aqui diz, está bem. Eu sou daquela geração de clientes, não é? A minha diz, desculpe, diz, na hora. Eu disse, filha, é normal, eles têm muito trabalho para fazer. Ela disse, não, são mentirosos. Ela tem razão, mas eu sou cota. E depois ela diz, olha, passa o telemóvel, volta, se faz favor, vamos a outro sítio. E lá vai o pai atrás dela. Ela vai ser o vosso cliente um dia, boa sorte. Okay. Por isso, não só estamos nós a repensar na nossa rentabilidade, olhando para a produtividade, utilizando ferramentas para isso, mas os nossos clientes estão a mudar. E porque estão a ganhar enorme poder na relação connosco. Isto cria enorme pressão sobre a nossa linha de frente. E finalmente a última mudança que está a acontecer é o que é que nós chamamos de transformação digital. E transformação digital é interessante. E olhando um pouco para o vosso modelo de negócio, eu estava aqui sentado atrás, vê-se nitidamente acontecer aqui. Antes da transformação digital, nós dividíamos as empresas em grandes e pequenas. Nós dizíamos, olha, uma empresa grande é muito diferente de uma empresa pequena. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma empresa grande concorre com coisas diferentes de uma empresa pequena. Uma empresa grande tipicamente concorre com base em standardização e escala. Não é? Eu vou standardizar o meu produto e vou ganhar escala. Pensam uma loja que vende fatos para homem. O que é que ela faz? Standardiza os tamanhos. 38, 40, 42, 44, 46. Se eu vestir um 41.3, dizem, pá, nadie comprou um 42 ou um 40 optimista. Por aí, não é? Vou fazer pouco exercício, chego lá. Mas do outro lado da rua há o pequeno negócio. E o pequeno negócio é aquele pequeno alfaiate que diz, não, vem à minha loja porque eu faço um fato à medida, 41.3 e vou-te entregar sábado de manhã. Desde sempre, os grandes negócios diziam, eu dou-te a melhor relação preço-qualidade, e os pequenos negócios diziam, eu dou-te um serviço ao cliente. E durante décadas, o pequeno não conseguia concorrer com o grande, porque não conseguia fazer aquilo em escala
E o grande não conseguia personalizar para o cliente. E depois veio o digital. E o digital mudou todas as regras do jogo. Eu vejo pessoas aqui com 300 pessoas a trabalhar com eles. O digital faz com que eu hoje, pequeno, consiga ganhar escala. Vou-vos dar alguns exemplos. Pensam, quem tem um apartamento em Lisboa hoje consegue concorrer com todos os hotéis através do Airbnb. Não precisa de construir um call center de 3 milhões de euros, nem gastar muito dinheiro em publicidade. Simplesmente utiliza o digital para atacar hotéis 5 estrelas à sua volta. O mediador de seguros de Aveiro consegue emitir apólices no Algarve. Não precisa de abrir escritórios com custos e coisas dessas. E os grandes conseguem personalizar. Eu hoje, através da TAP, posso escolher o meu lugar, se eu quero comida, se eu quero mala, se eu não quero mala, etc, etc. Ou seja, o mundo está a mudar por causa do digital, em que todos nós temos de ser grandes, ágeis e pequenos. Isto não é fácil, porque quando eu comecei o dia a dizer vocês têm o vosso negócio, mas vocês têm que construir a vossa organização, é essa a segunda parte. E quando eu digo que nós temos que construir a nossa organização, de uma certa forma, vocês têm que fazer duas coisas. Vocês têm de entregar resultados hoje. Lembram-se dos acionistas? E ao mesmo tempo, vocês têm de preparar a vossa organização para amanhã. E o que é que eu sinto que nós fazemos? Muitas vezes fazemos a primeira muito mais do que a segunda. Não sei se concordam. Nós somos muito bons a caçar um negócio. Não somos tão bons a construir a nossa organização para amanhã. E eu cometo o mesmo erro. Vou-vos dar um exemplo. Eu tenho duas miúdas, excelentes alunas, e depois eu tenho um rapaz. A minha mulher perguntava, achas que ele é autista? Eu não, é homem. Ele vai ficar como eu um dia. Nós somos assim. Ela diz-me, ele não fala, eu sim. Quando ele tem fome, ele come. Quando tem sono, dorme. Basicamente é isto. Ela pergunta como é que foi a escola. Eu digo, As minhas filhas eram muito mais. Elas começavam a falar quando entravam no carro e só paravam quando deitavam. Então é uma coisa diferente. Mas não me preocupei muito até um dia receber um e-mail da professora de matemática do meu filho a dizer, olha, o seu filho não entrega trabalho de casa há 8 semanas. E eu fiquei um bocado lixado, primeiro porque ela nunca me envia e-mails, envia sempre para a minha mulher, mas ela sabia que eu era professor, por isso foi um daqueles e-mails ao colega. Trata do assunto, se faz favor, não é? O que é que anda a fazer? E eu, estupidamente, voltamos, quero entregar resultados ou quero preparar a minha organização para amanhã, entrei muito na lógica que quero entregar resultados, respondo por e-mail no mesmo segundo a dizer, cara, não sei o quê, não se preocupe, eu vou tratar do assunto, a partir de agora vai ser resolvido. E senti-me tão bem enviar aquele e-mail. E enviei o e-mail e esqueci do assunto outra vez, não sei se vocês passaram por isso, vamos cortar tudo, não te preocupes, etc. Por acaso falei com a minha mulher sobre o assunto e 3 dias depois estamos a jantar lá em casa e a minha mulher perguntou, olha, quando é que ele tem de entregar trabalho de casa? Eu não sei. E eu olho para o meu filho, olha, quando é que tens de entregar? Ele, amanhã de manhã. Então o que é que eu faço? São 9 da noite, eu digo, olha, agora depois de jantar, traz o trabalho de casa, sentamos na mesa a jantar e fazemos juntos. E o que é que acaba por acontecer? Ele escreve 4, eu digo errado, escreve 14, 12, 18. Quem faz o trabalho de casa? Idiota. É? E o que é que eu fiz? Entreguei resultados, sim senhor, a professora vai dizer que o pai fez o seu trabalho. Mudei alguma coisa? Não. Pior, o meu filho agora sabe, se ele esperar até a última hora, o pai trabalha para ele para. Gênio. E os vossos consultores também. Porquê é que eu cometi este erro? Porque quando comecei a lidar com o assunto, eu não parei a pensar o que é que eu quero fazer aqui. Quero entregar resultados? Ou quero preparar a minha organização para amanhã? Porque se eu tivesse pensado, vou mudar a minha organização para amanhã, eu tinha travado aquilo, sentado com o meu filho e diz, olha, escreve. E ver eu cometer erros, deixava os erros lá. Porque ele tragava na escola, chumbava, lavava na cabeça da professora, voltava para casa e começava a entender o quê? Que ele tem que mudar. Ser líder não é fácil. É ter esta capacidade constantemente a dizer eu tenho que preparar amanhã. Sim, eu tenho de assegurar resultados hoje, mas se eu não preparar amanhã, a minha organização vai se tornar cada vez mais frágil. E quando a organização se torna frágil, o que é que acontece? Nós começamos a perder pessoas. Isto é a realidade. As nossas melhores pessoas começam a sair porque não querem trabalhar numa organização frágil. Na essência, todos nós estamos a lidar com 3 dimensões de mudança. Primeiro, na forma em que ganhamos dinheiro. É muito mais uma questão agora de produtividade, de olhar para cada hora, dizer como é que estamos a investir em cada hora, como é que estamos a aperfeiçoar o nosso processo, para não ter horas estúpidas.
Na segunda dimensão de aceitar que o nosso cliente cada vez mais vai entrar no nosso negócio. E nós temos que pensar se nós vendemos casas ou se nós servimos clientes. Isto não é tão linear. Porque se eu tiver a casa certa, a preço competitivo, obviamente é fácil. Mas vocês sabem que 80% do vosso negócio é ter o cliente certo, com confiança certa, na relação certa que leva lá. E finalmente, num mundo em que a mudança está a acelerar de forma louca. Nós nunca vimos uma coisa dessas. Eu às vezes, pessoas perguntam, porque sabem que sou professor da Nova, dizem, o que é que vai ser a inflação para o ano? Eu dou um número, porque senão os gajos ficam tristes, não é? Mas eu invento, eu digo 8. E eles, está bem, obrigado. E depois eu digo, olha lá, a tua função não é prever a inflação. A tua função é construir uma organização que vai vencer independentemente do nível da inflação. É isso que nós fazemos. É por isso que construímos organizações que são capazes de se adaptar. O que é que eu chamo de organizações adaptativas? E vou-vos dar um exemplo das organizações que fazem isto em Portugal hoje. Quando eu cheguei a Portugal em 89, eu conseguia comprar um Bitoque, uma cerveja e um chocolate por 500 paus. Para os mais novos, depois alguém vai explicar. 2,5 €. Hoje em dia os restaurantes não existem, sabem porquê? Porque para sobreviver a este tipo de preço, eram tipicamente restaurantes detidos por um casal que trabalhavam 6 dias por semana e os filhos ajudavam a servir a mesa. Era uma vida brutalmente dura e pouco produtiva. E por isso os restaurantes tiveram duas opções, ou fecho ou aumento de preço. Porque se eu aumentar o preço vou ter mais produtividade. E por isso hoje não há bitoques, agora chama-se bife em cana de espinafre. O melhor exemplo disto é uma cadeia chamada Starbucks, não sei se conhecem. O meu filho perguntou ao meu pai, qual a diferença entre um galão e um latte? Eu disse 7 € e põe o nome no copo. Mas a realidade é que eles conseguem extrair muito mais valor do cliente, fica muito mais satisfeito, conseguem pagar mais os seus funcionários. Estão a ver a cadeia do que os líderes fazem. Mas eles também enfrentam um novo cliente. A minha filha mais velha acha que restauração faz parte do cabaz alimentar lá em casa. Ela às vezes sugere almoçarmos fora ou jantarmos fora. Quando ela não gosta de comida, por que não vamos jantar fora? O meu filho mais novo, eu chego a casa e digo que vamos jantar fora e ele pergunta onde. Porque ele acha que pode participar no processo de decisão. Não sei se vocês têm a mesma coisa. Mas ela entra no restaurante, vem o catálogo de produtos do restaurante chamado Ementa e diz lá o quê? Bife em cana de espinafre com batata frita. E a minha filha diz, quero bife, mas não quero as batatas, quero arroz branco sem sal e uma salada de tomate com balsâmico ao lado. E eu digo, estás a complicar as coisas, mas o que é que o empregado diz? Diz sim. E isto nós estamos a ver cada vez mais restaurantes a desenharem a sua oferta à volta do cliente, porque eles querem que o cliente volta e volta e volta e volta. Mas a história melhora ainda mais, porque depois vem o bife, não é grande coisa, ela levanta a mão e diz, olha, o bife não é bom, o que é que ele faz num bom restaurante? Retira o prato. E dá um desconto ao cliente de 15 €. Assim, ele não diz, precisa de preencher uma coisa com o IBAN e 3 assinaturas, o AML, etc, etc. Isto é um negócio adaptativo, ágil, está sempre a adaptar e mudar. Porquê? Porque tem alguém à frente que diz, o mundo está a mudar, nós temos de ir mudando constantemente para lidarmos com o nosso negócio. Agora, como é que fazemos isto? Eu acho que primeiro temos de falar um pouco mais sobre mudança. Eu sou meio dinamarquês. E na Dinamarca, tipicamente, aparece naquela lista europeia das pessoas mais felizes do mundo. Não sei se têm reparado aquilo. Eu vou lá com a minha mulher portuguesa e ela diz, não parecem muito felizes. Eu digo, são mais serenos, mais calmos. Não têm aquela alegria louca. Ora, deu a casa, não faz mal, mais 6 caipirinhas. É mais calmo. É? E porquê que são mais felizes? Eles, os finlandeses, os holandeses, etc, etc, porque no questionário que eles têm, há sempre uma pergunta, ou 2 ou 3 perguntas, à volta da mudança. E dizem coisas como, acha que tem tudo que precisa para enfrentar o futuro? Se alguma coisa, se perder o emprego, acha que vai ficar bem? Quando tem sucesso, consegue usar o momento? E o que é interessante? Os nórdicos respondem sim, porque eles sentem que eles têm controle sobre a sua vida, lidam bem com a mudança. No sul da Europa não é bem verdade. E vocês portugueses são engraçados, porque eu lembro, em 2016, comprei um voo do aeroporto de Lisboa num domingo à noite. Isto nem nada deve ser interessante. No dia em que vocês ganharam contra a França. Isto é a honra dos vossos convidados.
convidados hoje, vamos relembrar 2016. E eu lembro que estava eu no aeroporto a ver o jogo, peço imensa desculpa, pensava que vocês não iam para o final, e estava eu a ver o jogo, e obviamente o aeroporto tinha outros portugueses lá, estávamos todos a ver o jogo, e vai para prolongamentos, e de repente o Éder marca, não sei se alguém se lembra, e faltava tipo 9 minutos. E pensei, ok, este é o momento. Isto é o auge do futebol português moderno. Este é o momento que todos estavam à espera. Vocês estão a ganhar 1-0, faltam 9 minutos, vou-me virar e olhar para a cara dos portugueses e só vou ver a alegria. E o que é que eu vi? Um sofrimento profundo. Vocês tinham certeza que ia correr mal. Ok? Mas era uma certeza absoluta. Não consigo ver. Eu pensei, uau, mesmo quando estão a ganhar, os gajos estão aflitos. E porquê? Porque é isso que nós líderes, quando somos líderes, e isto é o nosso papel. Nós temos de dar às nossas pessoas uma noção clara que eles têm controle sobre a sua vida. Nós temos que construir uma organização que diz, independentemente do que é que acontece, nós vamos vencer. É isso que os líderes fazem. E para isso precisamos fazer 3 coisas importantíssimas. A primeira, e eu vi isto muito aqui, é eu tenho que ter uma noção muito clara de onde é que eu quero estar daqui a 3 ou 5 anos. Não sou eu, mas para a minha organização. É fascinante para mim ver a quantidade de pessoas aqui que não sabem. Dizem que quer crescer quanto o máximo possível. Pá, isto não serve para nada. Tens de saber onde queres estar. Se não sabes onde é que queres estar, como é que podes tomar decisões todos os dias para lá chegar? É impossível. É fácil? Não. É preciso parar. É preciso pensar. É preciso pensar no assunto. É preciso analisar onde é que eu estou, onde é que eu quero ir, para perceber como é que eu vou lá chegar. É isso que nós chamamos de visão. Isto não é uma experiência religiosa. Não é tipo bebi 6 caipirinhas e tive uma visão. Não. Eu estou aqui hoje. Este é o meu mercado. Isto são as oportunidades que eu tenho. Se é realista dizer daqui a 3 anos quero chegar até aqui. Agora, com base nisso, vou orientar as minhas decisões e os e-mails que eu envio para a minha professora matemática, de forma regular. A segunda coisa que eu tenho de fazer depois é assegurar que trabalhamos todos com disciplina. Não é trabalhar muito, é trabalhar com disciplina. Porque muitas vezes nós trabalhamos muito porque não somos disciplinados, não levam a mal. Não, a disciplina são coisas básicas. E às vezes irrita-me quando pessoas não fazem. Não? Eu tenho um banco aqui em Portugal e às vezes tenho problemas, ligo para o meu banco, o meu gestor de contas muito simpático, o Miguel, eu digo, Miguel, tem este problema? Ele diz, eu ligo de volta. Eu quando? Ele até o final da semana e eu explodo. Já não, porque ele já sabe quem sou. Ele acha que eu sou estrangeiro, por isso eu sou anormal. Eu digo, olha, Miguel, eu acordo de segunda de manhã com uma lista de coisas para fazer. Quando tu dizes, eu ligo de volta até o final da semana, eu não tiro da minha lista. Se tu me disseres, eu ligo de sexta-feira às 10 de manhã e me enviares um convite para o meu calendário, em que está fixado no meu calendário, eu tiro da minha lista. Se tu fores disciplinado, eu relaxo. Se eu relaxo, sou muito melhor cliente. Eu acho que tipicamente nós temos problemas com disciplina. Se eu tenho um plano de 3 anos, eu tenho de fazer isto com disciplina. Eu costumo dizer estratégia e visão é um pouco como dietas. Olhando para esta sala, ninguém já experimentou fazer dietas, mas lá fora muita gente experimenta fazer dietas e tipicamente não corre bem. Porquê? Porque dietas como estratégia têm um problema. Eles têm enorme dor a curto prazo, sem resultados visíveis. Porquê? Custou mudar, dói, mas os resultados não aparecem. E por isso a tendência é depois de 3 meses dizer, vou parar com isto, isto não funciona. Bons líderes sabem que se eu conseguir ser disciplinado à volta da minha estratégia, depois de 4, 5 meses começam a aparecer resultados, a dor baixa um pouco e o ano depois, o que é que nós começamos a ver? Resultados a disparar e ao mesmo tempo a dor a desaparecer. É por isso que nós somos líderes. Porque nós estamos a traçar uma mudança que vai levar 3 anos e estamos a ajudar as nossas pessoas a caminhar neste sentido e precisamos ser disciplinados à volta disso. E o que é interessante? Se fizermos isto bem, a nossa organização começa a ganhar cultura. Cultura de vencedores. Porque quando nós olhamos para pessoas fantásticas e perguntamos a eles, olha, o que é que te dá um sentimento de pertença? O que é que te ajuda a fazer mais, a trabalhar melhor, etc, etc. Tipicamente pessoas dizem 2 coisas. Primeiro dizem, eu gosto de saber que faço parte de uma equipa vencedora. Ninguém quer ir ao jantar de Natal e ter o chefe a dizer, falhamos todos os objetivos, mas dá cá um grande abraço. Os melhores estão a sair na segunda-feira.
Eu quero sentir que faço parte de uma equipa vencedora. E só sentir, se eu estiver numa organização que tem uma visão clara de 3 anos, e se eu sentir que os meus líderes levam isto a sério, disciplina. Se não, é só conversa em PowerPoint, para depois voltarmos segunda-feira, esquecemos do assunto. Segunda coisa que pessoas dizem é que eu quero crescer. Todos nós queremos crescer. Faz parte da nossa vida dinâmica normal. E se eu sentir que a minha organização não tem um plano para ela crescer, então sei o quê? É muito provável que eu não vou crescer. E por isso, quando nós olhamos para o que é que temos para fazer, eu acho que o que foi interessante ouvir as pessoas hoje, antes de mim, foi o que é que eles dizem parece brutalmente simples, não sei se concordam. E isto que eu gosto de dizer é simples falar nisso, mas é difícil fazer, e por isso escolhi a minha profissão, que é falar. Vocês escolheram a vossa, não é? Que é fazer. Cada um escolhe o seu. É difícil fazer, porque eu tenho que fazer menos, eu tenho que fazer o melhor e tenho que fazer com disciplina. Faz sentido? Eu tenho de acordar em dia de chuva quando não me apetece e tenho que continuar a fazer. Eu tenho de ser frontal com as minhas pessoas quando não estão a fazer coisas como deve ser. E eu tenho de ser frontal com as pessoas quando eles têm que mudar. E tudo este é um processo que requer de mim enorme resiliência. É por isso que foi interessante também ouvir hoje, é bom trabalhar com outras pessoas. Porquê? Porque como é que construímos resiliência? É trabalhar com pessoas que me conhecem o que é que eu estou a passar e entendem o que é que estou a passar, com quem eu posso conversar. Isto é fácil? Não. E por isso vou acabar com uma citação do Hemingway que eu adoro. Uma pessoa declara falência e a mim pergunta, olha, como é que foste para a falência? Ele diz 2 formas, gradualmente e depois de repente. Eu acho que o sucesso é a mesma coisa. As pessoas têm sucesso. Quando perguntamos, olha, o que é que fizeste? Eles tipicamente dizem, olha, eu comecei a fazer as coisas certas, gradualmente, e eu de repente comecei a ter sucesso. As pessoas que falham são aqueles que gostam de culpar o repentino. Foi a cair, isso foi não sei o quê, não foi nada. Tu recusaste fazer as coisas certas e gradualmente tornaste a tua organização cada vez mais fraca. E um dia de repente, a gente fartou-se e foi embora. O vosso trabalho não é fazer coisas repentinas. O vosso trabalho é gradualmente trabalhar com visão, disciplina e trabalhar cultura para um dia de repente dizerem foi fácil. Da minha parte é tudo, muitíssimo obrigado.